Então, boa noite a todos, né, do canal Marcionita. Nós vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. Eu vou entrar naqueles detalhes, né? Sempre em impasse se a mulher pode ou não liderar numa igreja. Ela pode chegar ao posto de pastor, de bispa. Ela pode realmente tomar conta de uma igreja. Ela pode ministrar a palavra. Ela pode fazer tudo que um bispo ou que um pastor pode fazer. Bom, eu vou responder não na visão evangélica, que a visão evangélica tem muito ramificações, né? Uns aceitam, outros não, uns são mais radicais e outros não, né? Eu vou falar aqui na versão marcionita, né? Na versão marcionita, a gente tem que supostamente, né, Paulo tenha dito nas suas cartas pastorais, né, que a mulher tem que ficar calada, né, ela tem que ouvir e não pode ensinar, ela tem que aprender do seu marido. E nessas cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né, se alega que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja e que o líder da igreja tem que ser um homem do sexo masculino, casado, que tenha filhos, né? E todos em submissão. Ok. Será que isso é o conceito? Será que isso é o conceito da igreja marcionita do primeiro século? Será que é isso que Paulo mesmo ensinou para os marcionitas? Creio que não. Porque a passagem aonde está o que eu relatei, estão nas cartas pastorais, né? Todo mundo sabe que as cartas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que elas não são escritas por Paulo. Bom, como é que eu sei isso? Pô, não precisa, eu acho que não precisa ser nenhum PhD em teologia para descobrir que essas cartas são posterior ao Paulo verdadeiro, né? Porque, primeiro item, na Bíblia marcionita não tem as 3 cartas pastorais. Segundo item, ali está se tratando da organização de uma igreja já bastante formada, já tem bastante gente, tem bastante membros. Olha que eu diria que uma igreja, né, de um modo geral, são igrejas grandes, né? Então, estão se tratando da organização, né, entre o status da igreja, né? Quem faria isso, aquilo, acolá, né? Quais são as atribuições e quais são os requisitos necessários. Isso daí, irmão, não se deu antes do ano 200 da nossa era cristã. Vamos se pôr na época de Paulo, né? Paulo, ele saiu só para evangelizar a igreja. Ele ia lá, constituir um núcleo, deixava um irmãozinho lá, né? Que ele achava que deveria estar mais sobressaído dos demais, deixava ele e ia embora para outro lugar e continuava o contato com aquele irmão, e aquele irmão também estava em contato com ele para dizer se eu via algum problema ou não na igreja. Então, Paulo diz que debaixo do céu, né, todos ouviram a palavra da verdade pelo meu ministério. Ok, daria tempo para se formar todas essas igrejas aí? Então ela está fora de contexto, está numa época, né, que Paulo já tinha morrido, lá mais ou menos no ano 200, né? Agora, como é que eu faço para provar, né? Para provar que as igrejas marcionitas tinham mulheres que realmente tinham, né, o poder de comandar uma igreja
e que tinham também, né, autoridade para trazer a palavra e trazer os ensinamentos. Bom, eu sei que você tem que fazer, você tem que procurar os fios soltos, você tem que dar uma de pesquisador mesmo para tentar ter alguma coisa palpável. Eu acabei descobrindo o seguinte: as 7 igrejas, vocês vão de concordar comigo, as 7 igrejas do Apocalipse são igrejas da Ásia. É justamente onde Paulo foi lá e evangelizou. São 7 igrejas da Ásia. Então, essas 7 igrejas do Apocalipse, no meu entendimento, são igrejas fundadas por Paulo. E qual era a mensagem de Paulo? Era a lei e os profetas? Não. Era a graça, a liberdade, né? A liberdade que se tem de não ter as leis e os profetas como regra de fé. É a liberdade cristã, né? Baseado nisso, a gente faz um estudo melhor e vê que quem realmente é o autor do Apocalipse não é João, mas o nome dessa pessoa é Cerinto, um judeu gnóstico. Da onde que eu adquiri essa informação? Poxa, dos escritos de católicos antigos, eles habilitam, né, Cerinto, ao invés de João, de ser o autor do livro de Apocalipse. Eu também assino embaixo, porque no livro de Apocalipse, como ele é um judeu gnóstico, então no livro de Apocalipse tem muito de judaísmo e pouco de gnosticismo. Então era um judeu gnóstico. O que é um judeu gnóstico? Um cerintiano? Era alguém que colocava, né, o Jeová, o Deus cognoscível, colocava nele atributos do Deus incognoscível. Isso é pior do que ser propriamente só judeu. Então, esse Cerinto, ele odiava Paulo. E odiava a mensagem de Paulo, que é a mensagem de libertação, de liberdade. E Paulo disse que ninguém será justificado por obra nenhuma da lei, que o judaísmo para ele, depois que reconheceu a mensagem de Isocrates, ele considerou como esterco, como um nada, ou como um esterco, como uma perca. Então é lógico que Paulo fundou essas igrejas baseado nessas premissas de liberdade da fé, sem as leis e os profetas. Então, como Cerinto era um judeu gnóstico, ele não gostava daquelas 7 igrejas do Apocalipse, né? Então, o que justamente ele fez? Ele fez pela canetada dele, né? Pela caneta, Jesus, né, ser inimigo dessas igrejas. Jesus ser contra essas igrejas, né? Você pode ver que de todas elas, ele cobra as obras, né? Cadê suas obras? Mas a obra que ele cobra é a obra da lei. Porque as igrejas lá fundadas por Paulo, as 7 igrejas, não tinham obras da lei. Não tinha circuncisão, não tinha apresentação, não tinha uma batismo para arrependimento, não tinha essas coisas judaicas, né? Não tinha nada disso. Elas estavam debaixo da liberdade do Senhor. É como se diz, onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Bom, então como é que eu consigo ver ali, encaixo esse Igreja do Apocalipse aqui no meu vídeo? Existe uma igreja que ele taxa daquela igreja dá ouvido a uma mulher. E essa mulher, me parece que ela é uma pastora, ou que ela é uma bispa.
Porque ela que toma conta da igreja, é ela que ministra a palavra, e ela que dá o ensinamento, né? Então ele, né, como judeu, né, chama ela de Jezebel, é justamente uma prostituta. Então é uma maneira de ele realmente ir contra, né, as igrejas e as doutrinas das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas, né? Então a minha conclusão é a seguinte: ali está uma evidência que existia nas igrejas maçonitas uma mulher, né, que tomava conta da igreja, que ensinava, né, justamente, e seria como uma bispa, né, com uma grande líder, e causou inveja nesse Cerinto, a mesma inveja que causou contra os nicolaítas. Por 2 vezes, ele faz outra vez pela caneta Jesus, né? Se contra eles, uma escola gnóstica, os nicolaítas. Os nicolaítas, no meu entendimento, é a mesma coisa que eles têm a mesma doutrina de Paulo. Eles ensinam que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo que o Novo, que o Deus do Velho Testamento é o Deus de Israel, e que o pai de Isocrates é um Deus superior. Então, se ele está contra os nicolaítas, ele está contra Paulo. Só que ali, é lógico, quem fez o livro de Apocalipse redigiu ele também, traduziu. É lógico que não deveria colocar contra Paulo, ele colocou contra os nicolaítas. Mas nicolaítas e o que Paulo pregava são sinônimos. É a mesma pregação. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo tentando frisar para você que a igreja maçonita, se ela tiver uma igreja fundada aqui no Brasil, ela sim vai deixar que mulheres se tornem pregadoras da igreja e se tornem bispas da igreja, diáconas e bispas da igreja, no mesmo pé de igualdade dos homens, né? Infelizmente, como eu disse para você, nas igrejas, nas epístolas pastorais, aonde está se tratando da organização da igreja, eles falam que a igreja só pode ser comandada por um homem, né, que seja casado e tenha submissão os seus filhos e a sua mulher. Essa é o critério para se ser um líder da igreja católica, da igreja evangélica. Agora, para ser um líder da igreja maçonita, não importa o sexo, né? Importa que essa pessoa está desvinculada com o matrimônio, né? Que seja uma pessoa solteira ou que não esteja casada. Isso se faz em ambos os casos, né? E que não tenha, né, distração com a parte da humanidade, dos desejos carnais, né? Por isso, ser um líder maçonita, ele é tão importante, né? E tão especial, e não é para muitos não. Seria um chamado e é para poucos, tá? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido, né, esse vídeo. Eu quero mostrar que nós estamos já com a Bíblia maçonita editada. Nós estamos vendendo ela fisicamente, né? E se você